Eu engravidei do meu primo e por conta disso eu nunca mais tive o prazer de ser mãe, sabe? Do seu próprio filho, do filho que você gerou. Vocês já vão entender o porquê. Eu vim de uma família muito conservadora, uma família rígida, uma família que fazia de tudo para a imagem deles estar sempre limpa para os outros de fora, sabe? Eles queriam estar sempre muito bem vistos. E meu pai, ele tinha uma condição financeira muito boa. E a minha mãe, minha mãe trabalhava no departamento de negócio de política, esse tipo de coisa, sabe? Da nossa cidade, que era uma cidade pequena. E eu gostava muito desse meu primo, a gente já se gostava desde quando a gente era bem criança, que a gente falava que a gente era namorado, aquelas coisinhas de criança, sabe? Só que meu primo de segundo grau, esse meu primo, ele é filho do tio da minha mãe. E aí a gente foi crescendo e esse sentimento, ele foi crescendo junto com a gente. E quando a gente tinha 15, 16 anos de idade, a gente já começou a se beijar escondido, aquelas coisinhas de namoradinho, sabe? A gente começou a se beijar escondido, a gente namorava escondido e tal. Quando meus pais soube, né, que eu gostava dele e ele gostava de mim, tanto a minha família quanto a família dele, do meu primo, manteram a gente bem distante, sabe? Só que a gente sempre dava um jeito, como a gente morava perto um do outro, a gente sempre dava um jeito pra gente se ver, pra gente se falar, a gente escrevia cartinha um pro outro e tal. E nós prometemos um pro outro que, independente do que acontecesse, que quando a gente crescesse, nem que a gente tivesse que fugir pra gente ficar juntos, a gente faria isso. E aos meus 16 anos de idade, eu acabei perdendo a virgindade com esse meu primo. Perdi a virgindade com ele, rodava e virava, a gente dava um jeito de a gente se ver ou da gente ter relação. E meus pais sempre, né, no meu pé ou no pé dele, né, mas não tinha como. Uma hora a gente conseguia se ver, uma hora a gente conseguia fazer o que a gente queria fazer, e aí que a gente fazia com mais vontade, e aí que a gente fazia, tipo, naquela coisa de, nossa, tem que ser muito rápido e tal, porque senão nossos pais podem vir atrás da gente e tal, então a gente não se preocupava em se proteger. Eu não sabia também direito como é que se protegia, acho que ele também não, porque a gente tinha praticamente a mesma idade, ele era só um ano mais velho que eu, então a gente ficava nessa. Toda vez que a gente tinha uma brechinha, a gente arrumava um jeito pra gente ter relação. E acabou que nessas fugidas, nessas coisas rápidas, né, que a gente fazia, eu acabei engravidando. E a minha mãe logo desconfiou, né? Porque a minha mãe começou a ver que o meu peito, né, tava um pouco inchado, né? Diferente, né? Meu corpo tava mudando, eu tava sentindo alguns enjoo e tal, tava muito sonolenta. Então a minha mãe começou a ver que tinha algo de errado. E minha mãe já foi falar com meu pai, chamou meu pai pra conversar e falou que eu tava muito estranha, que poderia ser que eu já não era mais virgem. Só que eu acho que minha mãe também não cogitou que eu poderia estar grávida. Eu acho que ela cogitou mais que eu não era mais virgem. E aí, a minha mãe me acordou um dia, minha mãe e meu pai, falando pra mim me arrumar, que eles iam me levar no ginecologista. Obviamente, eu entrei em desespero. Perguntei por que eles queriam me levar no ginecologista e tal. E meu pai, né, com o jeito dele grosso, bruto de ser, mandou me arrumar e mandou eu esperar eles no carro que a gente ia pro ginecologista, eu querendo ou não. E aí eu fui pro ginecologista e quando chegou lá, de cara, a ginecologista já falou que eu tava grávida. Obviamente, o meu pai e minha mãe queriam me matar ali, né? Por eles me estrangulavam ali mesmo. Mas, né, como eles sempre eram muito bem vistos em todos os lugares que eles iam, obviamente, né, que eles ficaram muito chateados, demonstraram preocupação e tal. Falaram até que sabia quem era o pai, que eu já namorava, por isso que me levaram lá. Só que mentira, gente. Primeiro que eles nem sabiam quem era o pai. Eles tinham mais ou menos uma ideia que seria o meu primo, mas eles não tinham certeza. Segundo, que eles não deixavam namorar, então eu não namorava. E terceiro, eles só queriam descobrir se realmente eu era virgem ou não. Era só pra isso mesmo. E aí chegou lá e teve a surpresa que eu tava grávida. E a minha mãe falou que eu não ia ter esse bebê. Meu pai falou que eu não ia ter esse bebê de jeito nenhum, que eu não ia estragar a imagem da minha família. E meus pais chamaram, né, os pais dele pra conversar e falaram que de jeito nenhum eu ia ter esse bebê.
brigaram com eles, falaram que ele também tinha que prestar atenção no filho dele e tal, que a gente era 2 crianças praticamente, que aquilo ali ia acabar com a reputação da nossa família e tal. E a família dele, gente, até perguntou, não, se você quiser, a gente leva ela pra morar com a gente, né, a gente vai cuidar dela, e aí, seja o que Deus quiser. E a minha família não aceitou de jeito nenhum, né, porque a minha família só pensava o tempo inteiro, meus pais só pensavam o tempo inteiro na reputação deles. E o meu namorado, gente, que era o meu primo, e o meu primo, gente, ele só me olhava com aquele olhar de alegria, sabe? De tipo assim, eu vou ser pai. Tipo isso. E no meio daquela discussão toda ali entre meus pais, a gente só se olhava. E ele olhava pra mim e ria. E eu ria pra ele como se tivesse um fruto do nosso amor, sabe? Porque era um sentimento que eu não sei explicar pra vocês. Só sei que eu amava muito ele, eu sei que ele me amava também. E aí a família do meu primo, né? O tio da minha mãe e tal, começaram a bater muito de frente. E foi quando eles decidiram se mudar. E aí eles se mudaram. E obviamente o meu primo, né, foi com eles que eles se mudaram justamente por conta disso. Porque meu pai, ele botava uma pressão muito grande, né, nos pais dele. Então eles acabaram se mudando. E novamente meus pais falaram que eu não ia ter esse bebê. E que ninguém poderia saber que eu tava grávida e tal. Que eles iam dar um jeito. E o jeito deles, gente, foi fazer com que eu tirasse, né? E aí eles conseguiram alguns chá e conseguiram um remédio, que eu não vou citar o nome aqui, até porque eu não quero, né, incentivar ninguém a fazer isso. Me deram esse remédio e foi quando eu comecei a passar muito mal mesmo. Eu tive um sentimento que eu tava desfalecendo, que eu não tava mais sentindo o meu corpo, que, sabe... Foi horrível, gente, foi horrível. E a minha mãe, ela já tinha pensado em tudo. Minha mãe e meu pai já tinham pensado em tudo. Me levaram, né, pra uma clínica e tal. Chegou lá, eu fiquei nessa clínica, gente, 3 dias. 3 dias que eu fiquei nessa clínica, eu tive uma complicação. Foi nessa complicação que eu tive que tirar meus 2 ovários. Ou seja, eu não posso mais ter filho, eu não sei, seja por inseminação. E depois desse ocorrido, eu fiquei um bom tempo sem sair de casa. Meus pais me proibiram de sair de casa. E eu não tive mais contato com meu primo. Pra ser sincera, eu só vim ter contato com meu primo quando eu já tava com meus 25 anos de idade, já tava namorando e tal. Um namorado que era conhecido do meu pai também. Eu acho que eu nem gostava dele, gente. Era mais pra agradar meus pais mesmo, né? E eu fiquei, né, com esse meu namorado um tempo. A gente acabou indo morar juntos e tal, não deu certo. E aí ele foi embora, né, de casa. Eu acabei ficando com a casa, até porque a casa, né, quem ajudou a pagar foi meus pais. Então eu acabei ficando na casinha que era da gente. E logo depois eu conheci meu atual marido. É o atual marido que tem 2 filhos. Eu tenho esses 2 filhos do meu atual marido como se fossem meus filhos, sabe? E quando eu conheci meu atual marido, eu com meus 28 anos de idade, o meu pai e minha mãe falou que ele não era homem pra mim, que eu não ia ficar com ele, que ele já tinha filhos e tal, que ele não era um homem pra nossa família. E foi daí que eu comecei a bater de frente com meus pais, né? Que o meu marido, ele começou a me mostrar que tudo que meus pais fizeram, é porque eu contei pro meu marido, né? E ele começou a falar que tudo que meus pais fizeram não foi pro meu bem. Que tudo que eles fizeram foi pra manter a imagem deles limpa, perfeita, né? Aquela família perfeita. Então, eu aos poucos fui entendendo que realmente era verdade. Que ele não queria me colocar contra meus pais. Ele só queria me mostrar que se eu ficasse fazendo tudo que meus pais queriam, tudo para agradar os meus pais, eu nunca ia ser feliz de verdade. E se hoje eu não posso ter um filho meu, eu não posso gerar um filho meu, é culpa dos meus pais. Hoje, na minha sã consciência, eu sei que tudo que meus pais fizeram foi só pra manter aquela coisa de família perfeita, sabe? A imagem limpa deles. Não foi nada pro meu bem. E eu nunca ia ser feliz se eu continuasse fazendo tudo que meus pais queriam, entende? Infelizmente, eu nunca vou saber, né? Como eu falei pra vocês, eu nunca vou saber o que é ser mãe de verdade de um filho que eu gerei por conta do meu pai e da minha mãe. E, obviamente, né, a gente tem esse meio de inseminação e tal, mas eu, né, e meu marido, a gente não tem condições pra isso.
E eu também não quero nada que venha dos meus pais, até porque meus pais, hoje em dia, a gente não se fala direito, eles continuam com a mesma pose deles, eles continuam com o mesmo ego dele, com a mesma coisa de querer manter a imagem deles limpa, como o melhor casal, a melhor família do mundo. Então eu preferi me afastar dos meus pais, acabei me mudando para outra cidade e hoje eu moro com meu marido, né? Deixei a casa pra lá. Meu marido falou: não, a gente aluga uma casa, a gente não sei, a gente dá um jeito. E foi isso que eu fiz, gente. Eu fui em busca da minha felicidade. Hoje eu sou feliz com meu marido, sou feliz, né, sendo madrasta, né, dos filhos dele, que mesmo assim me tratam como se fosse uma mãe. E graças a Deus eu encontrei uma pessoa que fizesse eu enxergar o que verdadeiramente meus pais faziam para manter, né, a família dele linda, perfeita e maravilhosa. E depois, gente, que eu saí, né, da cidade deles, meus pais praticamente me deserdaram, né, como filha. Falou que eu era uma vergonha pra família e tal. Enfim, gente, eu não ligo mais, sabe? Minha família é o meu marido e os filhos dele, né, que eu trato como se fossem meus filhos. Fala, galera! Gente, eu trouxe essa história aqui, né, porque, obviamente, a gente tem que honrar os nossos pais, a gente tem que honrar, a gente tem que respeitar os nossos pais. Gente, mas tem pais, né, como esses, que não dá, gente. Não dá. Infelizmente, a gente não pode sempre falar que os pais são certos, sendo pais narcisistas, sendo pais controladores, manipuladores, né? Sendo esses pais que acham que são donos dos filhos para sempre, que os filhos têm que casar com quem eles quiserem, que os filhos têm que estudar, têm que fazer o que eles quiserem, têm que trabalhar na área que eles quiserem, entendeu? Os filhos não podem escolher nada, não pode escolher nem a profissão, não pode escolher o companheiro por livre e espontânea vontade. Não, gente, eu não concordo com isso. Eu não concordo de você, não, porque é meus pais. Não, tá tudo bem, seus pais. Você não tem que deixar de respeitar os seus pais, entendeu? Você não tem que deixar de amar os seus pais. Mas conviver com seus pais, fazer tudo o que eles quiserem, pra poder, igual esses pais, pra poder manter a imagem deles, entendeu? Pra poder manter a família linda e perfeita, gente, por favor, né? Prejudicando a filha, colocando a vida da filha em risco. Porque o que eles fizeram foi colocar a vida da filha em risco. Quantas mulheres já não acabaram, né, vindo a óbito com essa situação de forçar Vocês sabem, né? Eu não preciso nem falar aqui, porque acho que nem pode falar isso aqui. Mas, gente, tirar a vida de um serzinho inocente. Um serzinho que, se eles ajudassem a criar, pelo menos, ia ser uma criança amada. Porque independente se os dois eram muito novos, os dois se gostavam, os dois se amavam, os dois ficaram felizes. Entende? Não é porque, gente, os dois são muito novos e tal, não vai saber amar uma criança, não vai saber cuidar. Mas tá bom, por que eles não ajudaram? Já que eles eram muito novos. Infelizmente, o que aconteceu foi culpa dos pais também. Se os pais não tivessem proibido, não tivessem feito aquela coisa toda, eles não tinham ido atropelando as coisas. Eles foram atropelando as coisas com a vontade que eles tinham, com os ânimos à flor da pele, gente. Tá na idade já. Se os pais dela tivessem conversado com ela, tivessem ensinado pra ela, tivessem orientado ela com certeza não teria engravidado. Mas, infelizmente, né, os pais são totalmente narcisistas, né, pais controladores e tal. Gente, eu não concordo, né, porque tem que fazer tudo que os pais querem, tá bom, amar, respeitar, né, beleza. Agora, conviver, ter que fazer tudo que os pais querem, sabe, você já de maior, ter que viver a vida que os seus pais querem, é muito complicado, gente, é muito difícil. Eu, particularmente, não concordo. Ainda a gente prejudicou, né, a filha a ser mãe, a ter o sonho de gerar um bebê. Tirou, né, isso da filha deles. Então, gente, eu não tenho como eu concordar com isso. Mas, de qualquer forma, eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu não vou ficar aqui prolongando muito essa história, né, o que eu acho dessa história, porque eu acho um absurdo. Mas, enfim, gente, que bom que pelo menos tem algum desfecho bom, né? Ela encontrou uma pessoa que abriu os olhos dela, né? E hoje ela é feliz com o marido dela e com os enteados dela. Isso que importa. Enfim, galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, tá? O que vocês acharam dessa história, tá ok? Se você já passou por algo parecido, tem qualquer tipo de história pra me contar, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer essa história aqui no canal também, ou pode ser no e-mail que eu vou deixar na descrição abaixo também,
tá ok? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais aqui o canal. Galera, o pessoal que me mandou história no Instagram, me manda um oi novamente, por favor, porque teve muita mensagem e aí várias histórias foram descendo. Então me manda só um oi, só para as histórias subir novamente, tá ok? Então é isso, amores. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.